Já imaginou o que pode se esconder sob o manto branco e silencioso de um inverno rigoroso? Quando a neve cobre os caminhos de um mosteiro, até o tempo parece se arrastar, como se o mundo tivesse parado para escutar algo que poucos ouvem. Era em uma manhã dessas, há poucas semanas, que Padre Brown atravessou o portão de ferro do mosteiro de São Maurício, nos Alpes italianos. Sua batina simples contrastava com a grandiosidade das torres, e seu olhar sereno nada deixava escapar, nem mesmo o som abafado de um sino distante, ecoando entre as montanhas cobertas de gelo. Por que será que lugares tão antigos guardam segredos mais profundos do que imaginamos? Por que crimes tão singulares acontecem justamente onde todos acreditam que a rotina e a ordem reinam absolutas? A resposta é simples. Quanto mais rígido o ambiente, mais frágil se torna diante da menor desordem. No caso que trago hoje, um crime se aproveitou justamente desse cenário de previsibilidade. Um mosteiro isolado, horários milimetricamente definidos, vidas reguladas pelo badalar das horas e pelos cânticos antigos. Foi nesse universo onde o tempo era quase uma entidade sagrada que alguém conseguiu, por meio de pequenas mudanças imperceptíveis, executar um plano mortal. Tudo começou na véspera do solstício, quando os monges se preparavam para as cerimônias mais solenes do calendário. Padre Brown, convidado pelo novo abade, Dom Severino, havia sido chamado para investigar um evento perturbador. O diretor de música do mosteiro, irmão Ruggiero, fora encontrado morto durante o ofício da noite, caído sobre as teclas do antigo órgão de tubos, com o rosto marcado por uma expressão de sofrimento e uma folha de partituras presa à mão. A notícia logo se espalhou entre os corredores gelados. Teria sido doença, acidente ou algo muito mais sinistro? O que intrigava ainda mais era o conteúdo do papel encontrado junto ao corpo, uma sequência musical enigmática, escrita em notação arcaica, que parecia ocultar um segredo além do alcance dos olhos comuns. Aos poucos, rumores começaram a circular. Monges murmuravam sobre tensões internas, disputas acadêmicas e estranhas discussões ocorridas nos dias anteriores. Padre Brown logo percebeu que o caso era muito mais complexo do que um mero acidente. O mosteiro, lugar de paz e contemplação, mostrava-se repleto de pequenas rivalidades e ressentimentos velados. Uma das primeiras pistas que chamou a atenção do padre foi o registro das badaladas do sino. Havia, na noite do crime, uma discreta alteração na ordem das chamadas. Apenas um observador atento notaria que a rotina sagrada fora levemente modificada, quase imperceptivelmente, mas o suficiente para permitir que um plano calculado entrasse em ação. Seria possível alguém cometer um crime perfeito em um local onde tudo é controlado pelo tempo, pela disciplina e pela fé? Se os monges rezam sempre nas mesmas horas, se cada gesto é pautado por séculos de tradição, como burlar um sistema assim? Padre Brown sabia que por trás de cada regra rígida há uma brecha, e que basta uma mente astuta para perceber o ponto de ruptura. Ele se lembrou de algo curioso. Quanto mais precisa a engrenagem, mais dramático o efeito de uma pequena peça fora do lugar. E foi exatamente isso que guiou sua investigação. Logo no início da estadia, o padre fez questão de conversar com todos, desde os irmãos mais antigos, que já não saíam da biblioteca, até os noviços responsáveis pela limpeza do refeitório. Ele percebeu uma inquietação geral. O novo abade, Severino, era um líder respeitado, mas seu jeito formal não agradava a todos. Entre os músicos pairava o clima de competição silenciosa.
Irmão Ruggiero, apesar do talento, mantinha diferenças profundas com o irmão Paulo, um monge jovem, prodígio no piano, mas acusado de heresia musical por propor arranjos pouco ortodoxos para os cânticos sagrados. Também havia a irmã Clara, a bibliotecária temporária, que fora transferida de um convento vizinho e despertava desconfiança por seu interesse incomum em manuscritos raros. O ambiente tornava-se mais tenso a cada hora e pequenos incidentes começaram a se acumular. Um livro desaparecido, uma chave trocada de lugar, um relógio que parecia adiantado por alguns minutos. Padre Brown logo percebeu que o crime não era apenas resultado de uma ação isolada, mas o ápice de uma série de movimentos silenciosos, quase imperceptíveis, que mudaram o curso dos acontecimentos no momento exato. O assassinato foi uma obra de precisão, uma sinfonia de detalhes ocultos pela rotina que só alguém atento aos desvios mínimos seria capaz de decifrar. Mas qual seria o motivo? O que poderia levar alguém, em um local dedicado à harmonia e à oração, a transformar música e matemática em instrumentos de morte? A resposta estava, paradoxalmente, no próprio desejo de proteger ou de controlar um conhecimento considerado perigoso demais para ser revelado. Ao longo da investigação, Padre Brown se depararia com manuscritos antigos, lendas sobre frequências capazes de alterar estados físicos e, acima de tudo, o eterno dilema humano entre a busca pela verdade e o medo de suas consequências. Na manhã seguinte ao crime, o mosteiro acordou mais silencioso do que nunca. Cada som, o tilintar das xícaras, o roçar das páginas, o eco dos passos nos corredores de pedra, parecia carregado de significado oculto. Ao sair para o claustro coberto de gelo, Padre Brown olhou para a torre do sino e percebeu que, ali, no compasso entre a ordem e o mistério, estava o verdadeiro desafio. Descobrir não apenas quem matou o irmão Ruggiero, mas o porquê e quais verdades o mosteiro queria, a todo custo, manter enterradas sob a neve. O mistério que se apresentava era, acima de tudo, um enigma sobre o uso do conhecimento, sobre os limites do zelo e sobre os riscos de acreditar que proteger um segredo pode justificar qualquer sacrifício. E, como veremos, essa busca pela resposta atravessaria não só as paredes do mosteiro, mas também os corações de todos os envolvidos, porque, quando a ordem é ameaçada por dentro, nem sempre o perigo vem de fora. A investigação de Padre Brown avançava de forma meticulosa, apoiada não apenas em sua experiência, mas no entendimento de que, em ambientes onde a ordem intelectual é o fundamento, o conhecimento pode se transformar tanto em bênção quanto em ameaça. O mosteiro de São Maurício, erguido durante o século XV, tinha uma reputação inabalável como centro de preservação do saber musical e teológico. Por mais de 5 séculos, as estantes da biblioteca receberam manuscritos que vinham de toda a Europa, tornando aquele local uma referência para estudiosos e religiosos. Foi nesse cenário que irmão Ruggiero se destacou. Ele não era só diretor de música, mas também um dos maiores especialistas do país em cantos gregorianos, com publicações reconhecidas em Roma e Veneza. Ruggiero dedicara mais de 20 anos à pesquisa sobre a origem de melodias litúrgicas, muitas delas documentadas em livros que remontavam ao início do 2º milênio. Na véspera de sua morte, ele se preparava para apresentar uma teoria controversa. Segundo seus estudos, determinados padrões harmônicos presentes em hinos antigos teriam funções não apenas espirituais, mas também efeitos físicos no corpo humano.
Essa ideia provocou inquietação e debate. Documentos encontrados por Padre Brown revelavam que, em 1898, um grupo de monges já havia debatido sobre a possibilidade de certas frequências alterarem estados de consciência durante longos períodos de oração. Os registros mostram que, entre 1913 e 1915, houve relatos de monges entrando em transe durante rituais em mosteiros vizinhos, supostamente por exposição prolongada a determinados sons. Embora esses relatos tenham sido relegados ao campo da superstição, por muitos anos, pesquisadores modernos passaram a revisitar tais fenômenos sob um olhar científico, com avanços notáveis no início do século XXI. No contexto do crime, as anotações de Ruggiero apresentavam cálculos detalhados, medições de batidas por minuto, indicações de notas específicas, instruções para sobreposição de vozes. Em seu diário, havia referências a uma viagem feita a Florença no inverno anterior, onde ele consultou um códice raro datado de 1327, contendo indicações de passagens secretas na estrutura de certos hinos. Essas descobertas, segundo relatos dos colegas, aumentaram ainda mais o fascínio e o receio em torno do trabalho do monge. Com a morte repentina de Ruggiero, Padre Brown direcionou a investigação para o círculo de pessoas que tiveram acesso aos documentos nos últimos meses. Descobriu que irmão Paulo, jovem músico conhecido pela ousadia e por questionar tradições, tentava compreender as descobertas do diretor, mas não tinha acesso completo aos originais. Já a irmã Clara, a bibliotecária temporária, era responsável pela custódia dos manuscritos antigos e mostrou-se especialmente preocupada quando percebeu que um dos volumes mais valiosos havia sumido dias antes do assassinato. O abade Severino, por sua vez, adotou postura cautelosa, enfatizando a importância da prudência ao lidar com saberes considerados arriscados demais. O risco do conhecimento era tema recorrente nas conversas e anotações de todos os envolvidos. Muitos monges citavam a famosa advertência de que algumas verdades não estão prontas para serem conhecidas, enquanto outros defendiam que a ocultação gera mais perigo do que a exposição. Essa tensão entre revelar e proteger esteve presente em vários episódios históricos do próprio mosteiro. Durante a peste do século XVII, por exemplo, parte da biblioteca foi lacrada para evitar a disseminação de tratados perigosos, suspeitos de provocar dúvidas sobre dogmas estabelecidos. Da mesma forma, na década de 1960, o abade da época chegou a proibir temporariamente o acesso a partituras que associavam música sacra a práticas de outras religiões. Com base nessas informações, Padre Brown percebeu que a morte de Ruggiero não podia ser compreendida apenas como um caso de rivalidade ou acidente isolado. Estava em jogo um embate profundo sobre os limites éticos do saber, a responsabilidade dos guardiões do conhecimento e os efeitos de ideias ousadas em comunidades fechadas. O padre passou a revisar cada trecho de partitura, cada anotação marginal, à procura de sinais que indicassem intenção, medo ou arrependimento. Em determinada página, encontrou um bilhete, aparentemente descartado, onde se lia: "Cuidado com a ordem das notas. Certas sequências não devem ser executadas sem a devida preparação." Essa mensagem, ao lado dos sumiços recentes e do clima de vigilância, indicava que pelo menos alguém no mosteiro acreditava nos perigos descritos por Ruggiero. O contexto se tornava ainda mais tenso quando, durante as entrevistas, Padre Brown ouviu rumores
sobre uma carta enviada ao Vaticano poucas semanas antes do crime. O conteúdo exato não foi compartilhado, mas especulava-se que tratava justamente dos avanços e riscos das novas pesquisas. Não era a primeira vez que a Igreja se via diante desse dilema. Desde a Idade Média, autoridades eclesiásticas ponderam entre permitir a livre investigação, essencial para o desenvolvimento, e impor restrições, temendo heresias, desvios e danos à fé. O caso de São Maurício, então, era apenas mais um capítulo de um debate antigo, que se renovava agora sob novas formas. Era preciso avaliar se, diante da possibilidade de manipulação do corpo e da mente por meio do som, a prudência exigia cautela absoluta ou apenas vigilância reforçada. Padre Brown, atento ao impacto das escolhas feitas no passado, entendia que ocultar o conhecimento raramente elimina seus riscos. Ao contrário, pode transformá-lo em ferramenta de medo, disputa ou até violência. Nos corredores gelados do mosteiro, crescia o receio de que qualquer passo em falso pudesse provocar consequências imprevisíveis. A tensão tornava-se visível até mesmo nas tarefas rotineiras. Monges evitavam conversas em voz alta, olhares eram desviados e o tempo parecia cada vez mais lento, como se todos esperassem pelo próximo desdobramento. Diante desse cenário, o padre decidiu que a chave para a verdade estava justamente na análise crítica do saber acumulado ali. Ele precisava compreender até que ponto o conhecimento de Ruggiero era real, simbólico ou apenas temido. E, acima de tudo, deveria investigar quem tinha interesse em impedir, a qualquer custo, que tais informações viessem à luz. Porque, no fim das contas, o crime cometido não era apenas um ataque à pessoa, mas à própria liberdade de explorar o desconhecido, questionar o estabelecido e buscar respostas em meio ao silêncio das tradições. Essa busca pelo equilíbrio entre ousadia e cautela se tornava, a cada instante, o verdadeiro centro da investigação. Entre partituras codificadas e relatos sussurrados, Padre Brown avançava consciente de que, muitas vezes, o maior perigo do conhecimento não está em seu conteúdo, mas na forma como é tratado, como segredo, ameaça ou promessa. A morte de irmão Ruggiero trouxe à tona um debate antigo, frequentemente ignorado pelos corredores silenciosos do mosteiro. Até onde vai a fronteira entre aquilo que a fé considera sagrado e o que a razão deseja investigar? Padre Brown, sempre sensível a conflitos desse tipo, percebeu rapidamente que a investigação envolvia mais do que apenas desvendar o crime. Estava diante de um dilema que cruzava séculos. A delicada convivência entre dogmas religiosos, descobertas científicas e o poder quase místico da música. Historicamente, o próprio mosteiro de São Maurício serviu como palco para experimentos que buscavam unir ciência e espiritualidade. Desde sua fundação no século XV, monges cultivavam não apenas orações e cânticos, mas também estudavam fenômenos naturais, astronomia, alquimia e acústica. Ao longo dos anos, relatórios sobre experiências acústicas feitas na abadia foram registrados, apontando para uma busca constante pelo entendimento do efeito dos sons sobre a mente e o corpo. A música, nesse contexto, era mais que adorno litúrgico, era a ponte entre o terreno e o transcendental. No passado, músicos como o irmão Ruggiero acreditavam que melodias criadas para cerimônias tinham o poder de elevar o espírito, proporcionar estados de comunhão profunda e até influenciar o bem-estar dos fiéis. Em manuscritos do século XVI guardados na biblioteca,
é possível encontrar passagens afirmando que o canto correto é como o vento que atravessa as portas do céu, sugerindo que o som, quando disciplinado, pode tocar o invisível. Contudo, a linha que separa a inspiração de suspeita sempre foi tênue. Por mais que boa parte dos monges enxergasse nos hinos uma forma legítima de louvor, outros temiam que certas combinações sonoras, quando mal compreendidas, pudessem desencadear efeitos indesejados. Não raro, o receio de heresias motivava proibições ou censuras, como ocorreu durante o Concílio de Trento no século XVI, quando a Igreja restringiu inovações musicais para evitar contaminação dos ritos sagrados por práticas consideradas perigosas. Ao longo dos anos, músicos e estudiosos do mosteiro desenvolveram métodos próprios para analisar melodias e ritmos. Além do ouvido treinado, passaram a usar instrumentos de medição, como tubos sonoros e cordas tensionadas, para investigar vibrações. Essas experiências buscavam entender, por exemplo, por que certos tons provocavam calma, enquanto outros geravam inquietação. Os registros indicam que entre 1848 e 1854, um grupo liderado por irmão Giovanni investigou o fenômeno das ressonâncias em pedra, relatando que o eco, em determinadas capelas, favorecia estados de introspecção mais profundos. A investigação conduzida por Padre Brown beneficiou-se desses relatos. Ao revisar documentos históricos, ele identificou padrões recorrentes, notas que apareciam repetidamente em cerimônias marcantes, variações de andamento conforme as estações do ano, adaptações feitas em tempos de crise. Em determinada passagem, uma carta enviada por um antigo abade detalhava que as harmonias só produzem seu efeito pleno quando executadas em comunhão de propósito, apontando para o valor do coletivo na experiência musical e religiosa. O caso de Ruggiero, porém, ia além da tradição. Em sua pesquisa, ele buscava algo inédito: a conexão entre frequências específicas e estados fisiológicos. Ao contrário dos estudiosos antigos, o diretor de música não se limitava à observação empírica, utilizava conceitos modernos, baseados em física e biologia. Em uma de suas últimas anotações, afirmava ter identificado correspondências entre notas graves e variações no batimento cardíaco durante longos períodos de exposição. A hipótese era ousada. Certos arranjos poderiam não só influenciar emoções, mas provocar respostas físicas objetivas. Esse tipo de afirmação dividiu opiniões no mosteiro. Para monges mais tradicionais, a insistência em buscar explicações científicas para fenômenos sagrados soava como falta de fé, ou mesmo desafio à ordem divina. Por outro lado, estudiosos abertos à inovação viam nas descobertas de Ruggiero uma oportunidade de expandir a compreensão sobre a relação entre corpo e espírito. O próprio abade Severino reconheceu, em conversa com Padre Brown, que a busca pelo entendimento profundo da música sempre fez parte da vocação monástica, desde que respeitados os limites impostos pela tradição e pelo senso comum. O impacto dessas discussões era perceptível no dia a dia. Os ensaios para os rituais tornaram-se motivo de tensão. Monges discutiam em voz baixa sobre supostas experiências passadas, uns relatando sensação de paz, outros mencionando dores de cabeça ou ansiedade após execuções prolongadas de certas melodias. Surgiam perguntas sem resposta. Será que o dom musical era um canal para o sagrado ou uma porta aberta para perigos desconhecidos?
Até que ponto o estudo racional pode coexistir com o mistério da fé? Padre Brown percebeu que a solução do crime dependia da compreensão desse embate. O assassinato não representava apenas um episódio de violência, mas simbolizava o temor de ultrapassar limites impostos por séculos de tradição. Se, por um lado, o mosteiro cultivava a busca pelo saber, por outro, temia perder o controle sobre seus próprios segredos. A música, assim, tornava-se campo de batalha, espaço de encontro entre inovação e cautela, ciência e devoção. Durante uma análise do órgão onde Ruggiero morreu, o padre constatou que pequenas adaptações haviam sido feitas nos registros e nas teclas nos dias anteriores ao crime. Isso sugeria não só experimentação, mas também intenção deliberada de alterar o resultado sonoro. Entre as partituras, ele encontrou gráficos e tabelas anotados à mão, comparando batimentos por minuto, níveis de ressonância e sugestões de arranjos para vozes masculinas e femininas. Essas evidências reforçaram a ideia de que alguém testava, na prática, os efeitos de cada variação. A tensão aumentou quando o Padre Brown descobriu que os resultados dessas experiências não eram apenas teóricos. Relatos de monges diziam que, em certas noites, sons vindos da capela principal provocaram calafrios, enquanto outros descreviam sensação de leveza inexplicável. O mistério se adensava. Estaria o assassino tentando esconder uma verdade perigosa ou usar o conhecimento para benefício próprio? A resposta, compreendeu o padre, não estava apenas nas notas escritas ou nas fórmulas matemáticas, mas no equilíbrio entre coragem e respeito pelo desconhecido. Ao refletir sobre o passado do mosteiro e sobre as escolhas recentes de seus membros, Padre Brown concluiu que todo avanço exige prudência, mas também humildade para reconhecer que nem tudo pode ser explicado ou dominado. O maior desafio, naquele momento, era distinguir entre aquilo que deveria ser revelado para o bem comum e o que precisava permanecer como mistério, evitando riscos desnecessários para a comunidade. Assim, o crime de São Maurício não era apenas um quebra-cabeça a ser resolvido, mas uma provocação à própria essência da vida monástica, a busca incansável por harmonia entre fé, ciência e a força invisível da música. A rotina diária dentro do mosteiro de São Maurício era conduzida por um ritmo inflexível, esculpido ao longo de séculos. Cada monge, desde o momento em que despertava, seguia uma sequência rigorosa de atividades: orações ao amanhecer, silêncio na biblioteca ao longo da manhã, refeições em horários estabelecidos, ensaios corais e cerimônias noturnas marcadas pelo som do sino. O calendário era o verdadeiro mestre ali. Não havia espaço para improviso ou desvios. Os sinos determinavam não só as obrigações espirituais, mas até as pausas para o descanso e as tarefas domésticas. Este ambiente foi planejado para garantir estabilidade. A cada geração, regras e costumes eram passados adiante com reverência, e poucos ousavam questionar tal ordem. O respeito absoluto pelo legado dos fundadores do mosteiro era visível não só nas orações, mas nos próprios gestos cotidianos. Desde a fundação, no século XV, decisões importantes eram tomadas apenas em assembleias, nunca por impulso individual. Os anais do convento registravam com precisão todas as reformas nas capelas, modificações arquitetônicas e até as mínimas mudanças nas letras dos hinos litúrgicos. Nada era alterado sem meses de debates e consenso coletivo. Padre Brown notou, já nos primeiros dias de sua investigação, que este apego à tradição não se limitava ao conteúdo das orações ou à maneira de conduzir as missas.
estava presente em pequenos detalhes. A forma como os monges cumprimentavam-se nos corredores, o modo como as refeições eram servidas, o silêncio absoluto durante as caminhadas no claustro. Até mesmo a arrumação das estantes da biblioteca obedecia a um padrão milimetricamente planejado, seguido há décadas sem mudanças perceptíveis. Porém, tamanha previsibilidade tornava o ambiente vulnerável a quem desejasse agir nas sombras. Em vez de ser um obstáculo, a tradição excessivamente rígida transformava-se em terreno fértil para desvios imperceptíveis. Padre Brown logo percebeu isso ao analisar os registros das badaladas dos sinos, que serviam como relógio e guia para toda a comunidade. O cronograma das cerimônias era seguido à risca. Os monges eram treinados desde noviços a reconhecer cada sequência de toques. Uma nota indicava a oração da manhã. 3 badaladas chamavam para o almoço. 5 anunciavam o início da missa noturna. Durante o mês do crime, pequenas alterações haviam sido implementadas, justificadas como ajustes necessários para acomodar um novo arranjo musical. Apenas poucos monges perceberam a mudança, já que o novo diretor musical, irmão Ruggiero, era respeitado por seu conhecimento e talento. O calendário oficial, porém, passou por modificações sutis. O início do ofício da noite foi adiantado em 7 minutos. O intervalo entre 2 cânticos tradicionais foi encurtado. A leitura de um salmo foi transferida para o fim da cerimônia. Detalhes aparentemente inofensivos, mas que alteraram a sequência dos eventos em um sistema projetado para resistir justamente a mudanças. Essas manipulações não despertaram suspeitas de imediato, pois estavam mascaradas por justificativas técnicas e pela confiança coletiva no saber do diretor musical. O abade Severino validou as adaptações, acreditando que iriam aprimorar o rendimento do coro. No entanto, para alguém atento à lógica dos costumes, ficava claro que as alterações não eram aleatórias. Quando se observa uma máquina antiga e bem lubrificada, basta um componente fora de posição para mudar todo o funcionamento. E foi exatamente isso que ocorreu no convento. Ao entrevistar irmã Clara, bibliotecária interina, Padre Brown obteve relatos sobre conversas entre monges mais antigos, preocupados com o ritmo acelerado das novidades. Eles lembravam de outros episódios históricos em que tentativas de mudança acabaram causando desordem. Em 1872, por exemplo, uma reforma no cronograma de refeições provocou discussões acaloradas e terminou revertida após apenas 3 dias, por pressão dos mais experientes. Em 1946, um abade tentou flexibilizar as regras do silêncio noturno, apenas para enfrentar resistência generalizada, voltando atrás rapidamente. A tradição, portanto, não era apenas uma questão de respeito pelo passado, mas um mecanismo de proteção psicológica para a comunidade. Rompê-la representava ameaça à identidade do grupo. Contudo, paradoxalmente, foi esse apego absoluto que permitiu a infiltração do crime. Ao confiar cegamente nas rotinas, poucos monges estavam preparados para identificar as pequenas irregularidades que surgiram nos dias que antecederam a morte de irmão Ruggiero. A investigação demonstrou que o assassino contava justamente com a previsibilidade dos ritos. Ao alterar o tempo de certos momentos da liturgia e das atividades cotidianas, criou brechas precisas para executar sua estratégia sem levantar suspeitas imediatas. A manipulação dos horários permitiu que pessoas estivessem em lugares diferentes daqueles previstos,
gerando álibis cruzados e confundindo a reconstrução dos acontecimentos. Além do calendário, outros símbolos de estabilidade também foram empregados como instrumentos de disfarce. A disposição das velas no altar, a troca de lugares entre coristas, a posição dos livros nas estantes da sacristia, tudo seguia padrões fixos que, ao serem levemente desviados, serviram para encobrir ações ilícitas. Esses deslocamentos, quase invisíveis para a maioria, foram essenciais para dificultar a percepção da verdadeira sequência dos fatos. No decorrer dos interrogatórios, Padre Brown percebeu que a resistência a mudanças também levava ao silenciamento de dúvidas. Monges que notaram algo estranho hesitaram em questionar por medo de desagradar os superiores ou de parecerem desrespeitosos com o legado do mosteiro. Essa cultura de obediência, embora protetora em tempos de paz, tornava-se uma armadilha quando havia ameaça interna. Um dos elementos mais fascinantes do caso foi perceber como o tempo, que deveria ser um aliado da ordem, acabou sendo manipulado a serviço do caos. A precisão matemática dos sinos, orgulho do convento desde a instalação do relógio principal em 1790, foi subvertida por alguém que conhecia profundamente as engrenagens do cotidiano monástico. O resultado foi um crime que só pôde ocorrer porque o assassino compreendia tanto o valor da tradição quanto seus pontos cegos. Em suas anotações finais sobre esse tema, Padre Brown refletiu sobre a ironia do episódio. Aquilo que durante séculos garantiu a estabilidade da comunidade se mostrou, naquele inverno, o caminho para a ruptura. A tradição, embora essencial para preservar o espírito do mosteiro, não pode jamais ser vista como infalível. Toda estrutura, por mais sólida, carrega em si a possibilidade de ser contornada por quem entende suas regras ou decide subvertê-las de forma sutil. Esse aprendizado se tornaria crucial para os monges dali em diante. O caso revelou a necessidade de vigilância constante, não apenas contra ameaças externas, mas principalmente diante da possibilidade de que o perigo surja onde menos se espera, no interior de costumes milenares, nos intervalos do tempo e nos desvios quase imperceptíveis, que só a atenção plena é capaz de detectar. À medida que a apuração dos fatos avançava, o dilema entre a aplicação rigorosa da justiça e o exercício da compaixão começava a dominar o ambiente do mosteiro. Não bastava apenas identificar o responsável pelo crime, era preciso decidir qual seria a resposta ética mais adequada diante do ocorrido. Padre Brown, conhecido por sua habilidade em desvendar mistérios complexos, sabia que nem sempre punir de forma exemplar é sinônimo de resolver verdadeiramente o mal causado. Os monges, imersos em suas rotinas de disciplina e oração, sentiam o peso dessa ambiguidade cada vez mais forte em seus próprios corações. No decorrer das investigações, alguns irmãos mostraram-se inclinados a exigir punição imediata e severa para quem tivesse quebrado o pacto sagrado de confiança. Eles argumentavam que a justiça, para ser respeitada, precisava ser visível e inflexível, especialmente em uma comunidade cujo prestígio dependia da integridade moral. Evocar exemplos do passado era comum. Relatos de séculos anteriores indicavam que monges acusados de traição ou heresia frequentemente enfrentaram punições duras, como expulsão definitiva ou isolamento total. Entretanto, outra corrente ganhava força entre os mais sensíveis. Havia quem acreditasse que, por mais grave que fosse a transgressão, a busca pelo perdão não deveria ser abandonada.
Em cartas escritas por abades antigos, descobertas por Padre Brown em arquivos esquecidos, era possível encontrar testemunhos sobre casos em que a reconciliação foi priorizada em vez da condenação. Em 1832, por exemplo, um irmão acusado injustamente de desvio doutrinário foi reintegrado após provar sua inocência e mostrar arrependimento genuíno. Essas histórias de clemência serviam como lembrança de que, em ambientes regidos pela fé, a justiça não é apenas uma questão de regras, mas de discernimento. O próprio líder da comunidade, Abade Severino, mostrou-se dividido ao discutir as alternativas com Padre Brown. Havia noites em que o abade caminhava inquieto pelo claustro, debatendo consigo mesmo sobre qual caminho deveria ser seguido. De um lado, sentia-se responsável por proteger a reputação do mosteiro e garantir a segurança dos demais monges. De outro, reconhecia o valor do arrependimento, da confissão e da misericórdia. Enquanto isso, surgiram relatos de irmãos que, mesmo sem envolvimento direto no crime, começaram a questionar suas próprias ações. A dúvida espalhava-se como sombra silenciosa, provocando uma série de pequenas confissões e pedidos de desculpas por falhas antigas e recentes. O clima de tensão transformou-se, aos poucos, em ambiente de exame de consciência coletivo. Era como se o ato trágico tivesse despertado todos para a fragilidade humana e para o constante risco de julgar sem pleno conhecimento das circunstâncias. Padre Brown aproveitou esse momento para propor reflexões à Assembleia de Monges. Em um encontro marcado para o início da noite, ele sugeriu que todos compartilhassem suas experiências com falhas, perdão e reconciliação. A conversa estendeu-se por horas e depoimentos de vulnerabilidade e humildade vieram à tona. Irmã Clara, por exemplo, revelou que, no passado, sentiu inveja de colegas mais reconhecidos, mas aprendeu com o tempo a transformar esse sentimento em estímulo para o próprio crescimento. Irmão Paulo confessou ter escondido um erro de catalogação por vergonha, mas acabou sendo ajudado ao admitir a falha. A honestidade do grupo ajudou a criar uma atmosfera diferente. O desejo de aplicar castigo foi substituído gradualmente pelo entendimento de que a verdadeira justiça só se realiza quando unida à misericórdia. Uma carta encontrada em registros da década de 1928 reforçava essa visão. A condenação por si só não constrói. É no perdão que a comunidade se fortalece e floresce. Este princípio tornou-se base para as discussões seguintes, influenciando as decisões tomadas em relação ao futuro do responsável pelo assassinato. Durante a reunião final, ficou claro que a punição tradicional não seria suficiente para restaurar o equilíbrio do mosteiro. O infrator, após confessar o ato e explicar suas motivações, que incluíam medo do impacto das novas pesquisas e desejo de proteger a ordem estabelecida, demonstrou arrependimento autêntico. O grupo reconheceu a gravidade do ocorrido, mas também a complexidade do contexto. Em vez de expulsão sumária, a Assembleia optou por um caminho de reconciliação. O culpado foi destinado a um período de isolamento reflexivo, dedicado à oração, ao estudo e ao serviço silencioso, enquanto a comunidade trabalharia para reerguer a confiança abalada. A decisão não foi unânime, mas trouxe paz para a maioria. Alguns monges, especialmente os mais jovens, ficaram incomodados com a aparente brandura, temendo que tal postura pudesse ser interpretada como fraqueza. Contudo, a experiência dos mais velhos serviu de contrapeso, lembrando que o rigor extremo já levara, em outros tempos,
à perda de membros valiosos e ao surgimento de ressentimentos difíceis de curar. O equilíbrio entre responsabilidade e compaixão, aprenderam todos, é fundamental para evitar que a justiça se torne apenas instrumento de exclusão. Padre Brown escreveu em seu diário que o momento mais difícil de todo o processo não foi descobrir o autor do crime, mas participar do debate sobre as consequências do erro. Ele registrou que a essência da vida em comunidade depende da capacidade de julgar com prudência, sempre atentos aos sinais de arrependimento sincero. O padre também ressaltou a importância de não ceder ao desejo de vingança, pois isso tende a perpetuar ciclos de sofrimento, afastando ainda mais os indivíduos uns dos outros. Com o passar dos dias, a rotina do mosteiro começou a retomar sua normalidade. Silêncios antes carregados de suspeita deram lugar a conversas de esperança e projetos coletivos para reforçar a confiança. O episódio serviu de aprendizado e lembrete sobre o valor do perdão e da empatia, principalmente em situações de crise. Mais do que apontar culpados, a experiência ensinou que o maior desafio está em reconstruir relações e fortalecer laços quando tudo parece perdido. A sabedoria popular, registrada em antigos provérbios religiosos e repetida nas reuniões, ecoava forte. Não há justiça sem compaixão, nem compaixão verdadeira sem a busca pelo que é justo. Este entendimento, enfim, conduziu os monges a uma nova etapa, marcada pelo desejo de restaurar, mais do que apenas punir, e de encontrar, mesmo diante das piores tragédias, caminhos para a renovação da fé e da convivência. Depois do momento mais tenso e vulnerável do mosteiro, outro tema passou a ocupar o centro dos debates: o impacto do segredo, o alcance da influência individual e a carga da responsabilidade. Não se tratava apenas de ocultar informações, mas de decidir quem deveria ter acesso a determinados conhecimentos e de ponderar as consequências das escolhas feitas por aqueles em posição de confiança. O assassinato do diretor de música havia deixado marcas profundas e exposto a complexidade dos bastidores de uma comunidade aparentemente simples. Em ambientes fechados, onde todos partilham o mesmo teto, as correntes do poder frequentemente são invisíveis. No mosteiro de São Maurício, as decisões mais importantes costumavam acontecer longe dos olhares da maioria. Os conselhos, compostos pelos monges mais antigos e pelo abade, reuniam-se em salas reservadas, onde eram discutidas não só questões administrativas, mas também as linhas que não poderiam ser cruzadas na busca pelo saber. Padre Brown percebeu, após horas de conversas discretas, que a divisão entre confiança e receio era mais sutil do que muitos imaginavam. A história do convento estava repleta de episódios envolvendo disputas por autoridade e tentativas de proteger o acervo de manuscritos. Em 1724, por exemplo, um incêndio misterioso quase destruiu parte da biblioteca, levantando suspeitas sobre a existência de tratados considerados perigosos até mesmo para a leitura interna. No século seguinte, tentativas de negociar obras raras com estudiosos externos provocaram crises diplomáticas com o Vaticano. A administração do acervo era vista como verdadeira missão sagrada e quem recebia tal incumbência sentia o peso da responsabilidade sobre os próprios ombros. No caso recente, a confiança excessiva depositada em poucos abriu espaço para omissões e mal-entendidos. Os diários do diretor musical mostravam que ele fora alertado por outros monges sobre o risco de compartilhar detalhes de suas pesquisas. Receoso de causar inquietações,
acabou restringindo o acesso até de aliados próximos, como o jovem irmão Paulo. Irmã Clara, por sua vez, lamentava não ter tido mais coragem para relatar a perda de um volume importante antes que a tragédia acontecesse. O receio de expor fraquezas ou provocar punições gerava um ciclo silencioso de pequenas omissões e silêncios calculados. Esse ambiente de incerteza foi agravado por rumores sobre antigos rituais de proteção, supostamente criados para blindar segredos valiosos contra olhos curiosos. Em reuniões noturnas, alguns monges compartilhavam lendas sobre manuscritos com poder de alterar destinos ou provocar desastres. Essas histórias, passadas de geração em geração, ajudavam a manter a aura de mistério em torno dos arquivos mais antigos. No entanto, ao invés de promover união, tais narrativas frequentemente geravam divisão e desconfiança. Padre Brown observou que o verdadeiro poder dentro do mosteiro não estava apenas nas mãos do abade, mas era compartilhado por todos que detinham algum conhecimento exclusivo. Um simples acesso a informações privilegiadas bastava para criar hierarquias invisíveis, alimentar vaidades ou despertar rivalidades silenciosas. O episódio do crime mostrou que, embora a maioria dos monges seguisse uma rotina humilde e colaborativa, bastava um segredo mal guardado ou um gesto de vaidade para que a harmonia fosse desfeita. Outro ponto relevante era a dificuldade em decidir até onde o sigilo seria justificável. Os argumentos em favor do segredo se baseavam na necessidade de proteger o coletivo de riscos e mal-entendidos, enquanto a defesa pela transparência apelava para a confiança e a responsabilidade compartilhada. O dilema crescia diante da possibilidade de que, ao esconder detalhes essenciais, a comunidade poderia ser colocada em perigo maior do que se tivesse optado por enfrentar os fatos abertamente. A experiência dolorosa do assassinato serviu como alerta para o quanto o excesso de reservas pode gerar consequências imprevisíveis. Em muitos momentos, decisões delicadas recaíam sobre poucos indivíduos. O abade, por exemplo, acumulava funções de líder espiritual, mediador de conflitos e guardião dos arquivos. Essa sobrecarga aumentava o risco de erros, pois tornava a responsabilidade centralizada e dificultava a criação de uma cultura de diálogo aberto. Foi por isso que, após o crime, discutiu-se a importância de descentralizar o acesso à informação e estimular a partilha de decisões, a fim de fortalecer a coesão e reduzir chances de novos episódios de ocultamento. O tema da influência também foi revisitado sob outro prisma: o impacto que ideias controversas podem ter sobre pessoas em busca de direção. O trabalho inovador do diretor musical servia de inspiração para noviços curiosos, mas também assustava quem preferia a estabilidade das tradições. Em registros históricos, notava-se que outras gerações haviam enfrentado conflitos semelhantes, especialmente em períodos de transição. As crises, ao invés de enfraquecerem o grupo, serviram para aprimorar os mecanismos de autocorreção e aprendizado. Na esteira dos acontecimentos, a comunidade decidiu instituir assembleias periódicas para discutir abertamente questões sensíveis. Esses encontros tinham o objetivo de promover a confiança, identificar problemas antes que crescessem e garantir que todos tivessem espaço para expressar preocupações. A decisão representava uma mudança cultural importante, pois deslocava parte do poder concentrado para um modelo mais participativo. O abade encorajou debates sobre práticas de acesso à biblioteca, métodos de catalogação de obras raras
e procedimentos para comunicação de incidentes, como o desaparecimento de documentos ou falhas na segurança. Essa transição não ocorreu sem desafios. Havia quem sentisse receio de compartilhar dúvidas ou críticas por medo de represálias. No entanto, ao longo dos meses, a convivência mais aberta ajudou a restabelecer laços de confiança. O episódio do crime tornou-se símbolo da necessidade de equilíbrio entre cautela e honestidade. As discussões sobre segredo e influência revelaram que o verdadeiro perigo não reside apenas no conteúdo das informações, mas também na forma como elas são guardadas e compartilhadas. Padre Brown registrou em suas reflexões que toda posição de liderança exige autocrítica constante. Ele concluiu que o maior teste para qualquer comunidade é resistir à tentação de controlar excessivamente e aprender a confiar no discernimento coletivo. O poder, quando exercido sem escuta e humildade, tende a isolar. Já o diálogo, embora mais trabalhoso, constrói bases sólidas para decisões acertadas. A convivência no mosteiro, marcada por novos acordos e revisão de posturas, permitiu que todos entendessem o verdadeiro sentido da responsabilidade. A partir daquele inverno rigoroso, o segredo passou a ser tratado não como uma muralha, mas como uma ponte que exige manutenção constante e vigilância compartilhada. O aprendizado se traduziu em mais transparência, relações mais saudáveis e na certeza de que a influência só se justifica quando serve ao bem comum. Ao final daquela longa temporada de investigação e aprendizado no mosteiro de São Maurício, o silêncio já não carregava mais a tensão do medo, mas o peso maduro de tudo o que fora vivido. As marcas do crime, é verdade, permaneceram gravadas na memória coletiva, e a ausência do diretor musical ainda era sentida durante as liturgias. Contudo, o ambiente já não era o mesmo dos dias gelados e desconfiados que sucederam à tragédia. Uma nova atmosfera pairava sobre os monges, resultado do enfrentamento corajoso das próprias fragilidades e das escolhas feitas diante da crise. O caso evidenciou que, mesmo nas comunidades mais fechadas e disciplinadas, a harmonia nunca é garantida. Basta uma combinação de orgulho, segredos e omissões para que a ordem estabelecida se fragilize de modo irreversível. O desenrolar dos acontecimentos deixou lições importantes sobre as limitações das estruturas rígidas e a necessidade de constante vigilância, não só contra ameaças externas, mas também quanto aos perigos que se escondem nas próprias certezas. No decorrer do processo, cada irmão foi levado a refletir sobre a real finalidade do saber, os limites da responsabilidade individual e coletiva e a complexidade do convívio onde se mesclam poder, tradição, inovação e sensibilidade humana. Ao invés de respostas fáceis, o tempo trouxe novas perguntas. Como decidir o que deve ou não ser revelado? Quem detém o direito de guardar informações sensíveis e quais consequências resultam desse monopólio? Até que ponto proteger um segredo justifica sacrificar a confiança e o bem-estar de toda uma comunidade? Padre Brown, ao registrar os últimos acontecimentos em seu diário, destacou que as maiores tragédias não nascem de intenções abertamente malignas, mas de pequenos desvios, gestos de omissão e medos não enfrentados. O crime não foi apenas resultado da ambição ou do zelo exacerbado, mas de decisões tomadas por pessoas que, acreditando estar protegendo o bem maior, acabaram colaborando para a perda de inocência e para a destruição da harmonia que julgavam garantir.
O cenário transformou-se em campo de aprendizado. Os monges, antes divididos entre desejo de justiça e sede por misericórdia, descobriram que só há verdadeiro crescimento quando se reconhece a própria vulnerabilidade. Os encontros semanais instituídos após o caso serviram para criar um espaço de escuta, partilha de dúvidas e construção coletiva de soluções. O medo do julgamento cedeu lugar à confiança no processo comunitário. Assim, o mosteiro reencontrou seu ritmo, não mais movido por automatismos, mas por escolhas conscientes e revisadas à luz das experiências vividas. Ao olhar para trás, a história daquela investigação se revela como uma grande parábola sobre o uso do poder. O segredo, longe de ser simples questão de acesso restrito, mostrou-se um fenômeno capaz de unir ou destruir grupos inteiros, dependendo do modo como é tratado. A influência dos líderes, antes sustentada pela centralização de informações, passou a ser compartilhada, diluída em responsabilidades distribuídas e sustentada pelo diálogo. A responsabilidade, antes vista como fardo individual, transformou-se em compromisso coletivo. Os registros da biblioteca ganharam um novo significado. Agora, eram lidos não apenas como depósitos de tesouros antigos, mas como advertências vivas. Qualquer conhecimento carrega riscos, e toda decisão exige ponderação. As gerações futuras, ao consultarem os anais do mosteiro, encontrarão não só relatos de cerimônias e hinos, mas também a memória de um tempo em que a comunidade quase foi destruída pela própria incapacidade de lidar com suas sombras internas. O episódio serviu de alerta para a própria natureza das instituições humanas. Nenhuma tradição é infalível, nenhuma rotina está imune à subversão, nenhum grupo está livre de erros. O verdadeiro antídoto contra o perigo não está em regras rígidas ou segredos bem guardados, mas na disposição de encarar as próprias dúvidas, compartilhar o peso das escolhas e buscar soluções coletivas diante do inesperado. Talvez a maior lição resida justamente na humildade de aceitar que nem todo problema tem solução clara e que, por vezes, o melhor que se pode fazer é manter abertos os canais de diálogo, aprender com o passado e seguir vigilante. Ao deixar o mosteiro, Padre Brown percebeu que a busca pela verdade nunca termina. Ela apenas se transforma conforme novas perguntas surgem e antigos enigmas ganham roupagens diferentes. O ciclo do aprendizado é contínuo, feito de tentativas, erros, reconciliações e recomeços. Em última análise, a trajetória do Mosteiro de São Maurício não é apenas a de um lugar marcado por um crime, mas a de um grupo de pessoas dispostas a crescer a partir da adversidade. Os ecos daquela experiência continuarão ressoando pelos corredores de pedra, como notas longas de um canto litúrgico, lembrando a todos que o maior patrimônio de uma comunidade não é a ausência de falhas, mas a capacidade de se reinventar sempre que necessário. Que essa narrativa sirva como convite para que cada um, ao enfrentar situações de crise ou incerteza, reflita sobre a natureza dos próprios segredos, sobre os limites do poder e sobre a importância da responsabilidade partilhada. Afinal, nem sempre se trata de descobrir quem cometeu um erro, mas de garantir que, a partir dele, todos possam crescer, juntos, atentos e verdadeiramente humanos. E assim, mais um mistério foi desvendado. Mas quantos outros ainda esperam por respostas? Se gosta desse tipo de investigação, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos casos. Quer apoiar o canal? Deixe um super obrigado
e ajude a trazer mais mistérios intrigantes. Nos vemos na próxima investigação.